Jesus? Maravilha. Então vamos lá. Nossa conversa de hoje está lá no livro de João, no capítulo 13. Você que pode, abre comigo. João, capítulo 13, versículo 1. João 13, 1. Nós vamos ler hoje até o versículo 17. Então vamos lá, dar uma conferida aqui nessa passagem de Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava servindo o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, atrás de Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Chegou Simão Pedro e lhes disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Então Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhe chamaram mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nunca nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se vocês a praticarem. Deus, obrigado pela noite, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, obrigado por esse ano. Obrigado pelos dias bons, pelos dias maus, pela Tua graça, misericórdia, Pai. Obrigado por essa igreja que nos recebe, nos acolhe, nos dá um lugar onde nós podemos cultuar, ó Pai, de forma livre ao Teu nome. Obrigado por ter nos encontrado. E obrigado, Senhor, por esse encontro que o Senhor preparou hoje, Pai, esse banquete. Que nós venhamos reter tudo aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração, Pai. Que nada nos distraia, que nada tire o nosso foco. Que nada, Senhor, venha reter nossa atenção a não ser a Tua palavra, Jesus. Nós te chamamos. Deus, toma o Teu lugar. Jesus, toma o Teu lugar. Espírito Santo, toma o Teu lugar e faça em nós não o que queremos, pretendemos ou imaginamos, mas faça em nós a Tua vontade, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Sê com a gente. Acalma o nosso coração. Faça-nos como uma terra boa, planta a sua semente da palavra em nós e frutifica-nos, Pai. Faça-nos sair daqui totalmente diferente da forma da qual nós entramos. E nós somos gratos porque Tu és bom o tempo todo e o tempo todo Tu és bom. Amém. Vamos lá. Nós estamos conversando aí nessas últimas quartas a respeito da Páscoa, e nós estamos entendendo nesse caminho em direção da Páscoa, o que nós devemos fazer, o que nós devemos entender. Então, as minhas últimas ministrações, todas foram em sentido desse caminho da Páscoa, e hoje não diferente, eu quero conversar com vocês a respeito desse caminho que nós estamos trilhando, dessa direção que nós estamos indo, e o nosso tema hoje é, tananã, a mesa, a toalha e a cruz. Fala comigo, a mesa, a toalha e a cruz. Então vamos lá, vamos conversar a respeito desses três tópicos e o que isso tem a ver com a nossa querida Páscoa. Então, a partir de hoje, desse tempo que estamos vivendo, ano passado também fiz uma série sobre a Páscoa, nós temos que entender que o evento Páscoa, esse dia que nós celebramos, ele não é apenas um evento no calendário, mas ele é um convite a nós. Esse tempo pascal
essa data específica, ela tem que ser um convite à nossa vida, um caminho a ser trilhado. Então, até a Páscoa nós temos esse caminho a ser trilhado, mas não só até ela, mas por toda a nossa vida, esse caminho tem que ser aberto e trilhado pelos nossos pés. Porque desde o Egito, quando o Senhor falou para o povo de Israel que eles celebrariam a Páscoa, Páscoa, o que significa? Pesach no termo original. O que Pesach significa? Passagem. Páscoa significa passagem. Páscoa significa passagem. Então tem que entender, nesse caminho que eu estou trilhando até a Páscoa, coisas têm que passar. Então aquele povo que estava em Israel cativo, aquele povo que estava escravizado, eles tiveram uma passagem da escravidão para a luz. Eles tiveram uma passagem da distância para a proximidade. Eles tiveram uma passagem da distância com Deus, da aproximação com Deus. E nós, nesse caminho da Páscoa, temos que ter passagens em nossas vidas. Essa Páscoa é um trilho para onde o Senhor quer nos levar. Então nós temos que entender que esse caminho, essa trilha, essa jornada para a Páscoa, é uma jornada de passagem daquilo que você era para aquilo que Deus quer que você seja. Daquilo que você fez até hoje, a partir de agora, ser aquilo que Deus quer fazer através de você. Então, a Páscoa tem que ser esse rito, tem que ser esse marco de passagem em nossas vidas. E quando nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, nós vemos agora aquele dia magistral, estamos aproximando da máxima do Evangelho, que é a crucificação de Cristo. E aí, eu entro com aquela perspectiva, se eu estivesse no lugar dele, não sei, gente, eu faço muito na Bíblia isso, e se fosse eu escrevendo, da minha perspectiva, o que eu faria? E eu pergunto a vocês, se vocês soubessem que vocês eram filhos de Deus, tá? Filhos de Deus, nos seus últimos momentos, 45 do segundo tempo, o que você faria? É complicado de pensar, né? O que eu faria como filho de Deus nos últimos momentos da minha vida? Será que eu gravava um vídeo para viralizar, porque depois que morre todo mundo fica bom, né? Ah, que coisa boa. É bom quando morre. Depois, vários artistas que conhecemos aí só teve, por exemplo, esqueci o nome dele, eu estou com a cabeça ruim, um que eu gosto, que perdeu a orelha. Van Gogh, quem falou? Sophie, maravilha a cultura, Van Gogh, amo Van Gogh. Ele não vendeu nenhuma obra em vida. Van Gogh não vendeu uma obra. Sabe que ele era considerado maluco? Depois que morreu, o primeiro quadro dele foi milhões. Olha, você vê, depois que morre que presta, né? Então pensa, se fôssemos nós no papel de Jesus, o que faríamos? Eu não sei. Qual seria a nossa ação diante disso? Mas agora olhando para o Filho de Deus, o que nós esperaríamos agora como povo? Nós esperávamos um Cristo, Ele veio, o que nós esperaríamos dele quando Ele estivesse partindo de volta? O que nós imaginaríamos que Jesus faria nos seus últimos momentos em nosso meio? Então vem Jesus no livro de João, no capítulo 13, e nos surpreende, porque Jesus sabia que Ele estava prestes a cumprir sua missão. Ele sabia que tudo aquilo que o Pai tinha falado tinha acontecido, o governo já estava debaixo dos seus pés. O problema é que quando todo mundo achou que Jesus ia vir fortão, poderoso, dar um pá em todo mundo, que ia matar os inimigos, que ia passar espada na orelha da galera, que ia cuspir fogo do céu, todo mundo esperando Jesus, ele levanta da mesa, pega uma toalha, um balde, e vai lavar o pé dos outros. Meu povo, que loucura! Uma das últimas cenas do Cristo encarnado, na direção daquilo que Ele queria nos ensinar. E o que nós aprendemos com esse texto e com as nossas vidas? Que o caminho para a Páscoa não passa pelo orgulho ou pela grandeza humana, mas pela entrega e serviço que nós temos que aprender. E o primeiro ponto, são 3 pontos rápidos que eu quero conversar com vocês. O primeiro ponto é que o caminho não é como nós esperamos. Jesus não veio satisfazer as suas expectativas. Quiçá muitas vezes Ele veio frustrá-las. Porque a gente não sabe fazer plano de forma nenhuma. A gente planeja muito mal. Preguei alguns dias para trás. Nós trilhamos caminhos que parecem bons, mas no final é golpe. Não sei se vocês lembram dessa mensagem. É golpe, é cilada, Bino. É complicado. Nós não sabemos fazer muitos planos e muitas das vezes nós não sabemos nem o que esperar em Deus.
Então, quando eles esperavam, quando nós lemos o Novo Testamento, o que tipo de Jesus que eles esperavam? Um Jesus poderoso, um Jesus rico, um Jesus autoritário, um Jesus que vinha de família militar, um Jesus que ia sentar no governo, um Jesus que ia tirar o povo judeu debaixo da escravidão, um Jesus que iria exaltar os humilhados, um Jesus que ia parar. A galera esperava esse Jesus. Então veio um Jesus morando num lugar que ninguém gostava, vindo de Nazaré, de uma família de um João e Maria, falando, um Jesus todo simples, um Jesus humilde, e aquele Jesus não entrava na cabeça daquele povo, porque como um filho de Deus pode vir desse jeito? Então, quando Deus manda seu filho, Ele não vem satisfazer a expectativa de ninguém, Ele vem cumprir a sua vontade. Então, nós temos que parar de pensar que Jesus vai vir como alguém que só vai dar amém para aquilo que nós estamos orando. Nós não estamos buscando a Deus, nós queremos a assinatura dEle no final da nossa oração. Só isso. Nós não queremos que Deus opere em nós, nós não queremos trilhar esse caminho, nós só queremos que Ele dê sim para tudo aquilo que nós estamos pedindo. Nós não queremos servir a Deus, nós queremos ser servidos por Ele. Sim ou não? É não? Gente, é óbvio que sim. Quanto tempo do seu ano até hoje você gastou querendo discernir a vontade de Deus? Foi muito ou pouco? Não precisa responder. Você vai responder muito, mentira. Então, mas pode evitar pedir perdão. Muito ou pouco você passou assim tempo na sua casa falando assim, Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Sabe por que a gente não costuma fazer essa oração? Porque a gente tem medo da resposta. A gente tem medo da resposta, porque tem coisa que a gente quer muito e Deus não quer para a gente. Então a gente prefere não ouvir o não dele e tentar, do que saber que Deus não está com a gente e ter que perder aquilo. Então nós fingimos de bobo, sabe, para Deus. A gente não quer fazer oração perigosa. A gente não quer se colocar num campo aberto e falar assim, Senhor, tudo aquilo que não for da tua vontade, tira da minha vida. Pensa. Deus fala assim, é? No primeiro tópico de Deus, você não, isso é o inimigo, não é possível. O inimigo querendo me envergonhar, porque isso aqui, Deus não pediria essas coisas. Ou seja, nós não estamos prontos para um Deus que quer forjar a gente num lugar de convicção. A gente não quer precisar de usar a nossa fé. A gente não quer, a gente quer lógica. Se eu começar a perguntar para vocês aqui, você quer viver isso, você quer viver aquilo, você quero, beleza, mas do seu jeito. E se Deus precisar tirar tudo o que você tem para te dar tudo o que você quer, você topa? Topo, sabendo o final da história, mas pensa em Jó, que Deus arrancou tudo, deixou o cara pelado, coçando com um caco de telha. Pensa José, que foi humilhado, vendido como escravo, colocado numa fossa, pensa a história desses caras. Complicado, eles chegaram, mas eles não imaginavam o processo que passariam, mas se não fosse o processo que eles tivessem passado, eles não seriam as pessoas prontas para aqueles lugares. Ou seja, Jesus não veio satisfazer as nossas expectativas. Olha só o que está escrito em João. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Estava voltando para Deus. Olha, ele sabia que tudo estava debaixo do seu pé. Ele sabia que ele estava indo embora. Ele podia pegar os discípulos e falar, gente, agora eu vou derramar em vocês um poder assim que vocês vão ser os caras. Vocês vão transformar o mundo. Jesus podia fazer isso ou não podia? Podia. Ele fez? Não, o que ele fez? Toalha, bacia e água. Você quer ganhar o mundo, meu querido? Vai lavar a pé. Ele pega aqueles discípulos que estavam esperando Jesus e coloca eles em outra posição. Jesus não veio satisfazer as nossas expectativas. Você está indo para a Páscoa, meus queridos, entenda que a Páscoa foi o melhor presente que nós já ganhamos. Eu fico alucinado quando eu vejo alguém falando que o melhor de Deus está por vir. Meu querido, não tem nada melhor do que Jesus ter vindo e nos dado a salvação, não. Se você está esperando alguma coisa melhor que isso, meus queridos, larga o Evangelho. Se você acha que Jesus Cristo crucificado, que nos derramou graça e salvação, não é a melhor coisa que nós podemos receber, esquece. Esquece. Jesus Cristo foi a melhor coisa que nós já recebemos em toda a nossa vida. Vou repetir, Jesus Cristo é a melhor coisa que nós recebemos em toda a nossa vida. Não espere nada melhor que isso. O que acontecer na nossa vida é consequência. Mas a melhor coisa que recebemos foi o nosso Cristo Jesus. E Ele veio e nos ensina que Ele não vai satisfazer as nossas expectativas, ou seja, Ele não vai fazer do jeito que nós queremos. O que você espera desse ano? Você pode me falar várias coisas, eu espero isso, eu espero aquilo, eu espero isso. Agora eu pergunto, volta a pergunta, o que Deus pode esperar de você?
Porque a gente tem que fazer a pergunta de volta. A gente não tem que questionar Deus. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo por toda a eternidade. Jesus estava no nosso dia zero, antes do dia zero, Jesus estava no início do tudo, e hoje, essa que é a loucura, de brisar na palavra. Jesus é porque é doideira. Antes de tudo, de todas as coisas, pensa comigo, antes do cosmos, da vida, do planeta, do universo, do tempo, de estrela, galáxia, antes de tudo, Deus está lá agora. Pensa, agora, Deus está lá. Só que depois de tudo, quando tudo isso passar, quando terminar, no dia 800 trilhões para frente, Deus está lá agora. Deus não cabe no cronos que nós medimos, hora, tempo, espaço. Deus não cabe nisso. Deus, Ele vai da eternidade à eternidade. É algo imensurável. Só que não tem presente, passado e futuro. Para Deus é tudo presente. Então, quando nós tentamos encaixotar esse Deus na nossa cabeça, a gente pira. E mesmo assim, de um Deus soberano, eterno e poderoso, nós temos capacidade de duvidar daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele pode. Nós temos que entender que os olhos de Deus estão por todo o tempo e eras. O nosso Deus não erra, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não é fraco, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo. Então nós temos que entrar na dimensão e no caminho que esse Deus quer trilhar para nós. Nós temos que olhar para esse Deus grandioso e falar, tá bom, Senhor, eu entendo. Mas mesmo vendo esse Deus poderoso e grande, nós queremos enfiar na cabeça dEle que nós que sabemos o que a gente quer fazer. A gente olha para esse Deus e fala assim, Deus, mas eu que sei, por mais que não seja essas palavras. Deus, eu tenho certeza que essa porta que é a melhor que eu poderia ter na minha vida. A gente é assim. Nós temos essa consciência falha, mas o caminho para a Páscoa, muitas das vezes nos leva a lugares que nós não queremos, porque queremos soluções imediatas, queremos respostas grandiosas, e Deus está trabalhando no silêncio, Deus está trabalhando no não, Deus está forjando nosso caráter num lugar onde ninguém está nos vendo, Deus está trabalhando a gente num processo que a gente não está entendendo. Ei, esse ano para mim, eu preguei tanto sobre esse ano, no ano passado, e esse ano, meus queridos, deixa eu te contar, o balde está tão longe que eu nem estou vendo mais, sabe? Aquele negócio do balde, não tem balde no meu ano, eu já perdi o balde, não está fácil. Tem coisa assim, o ano abriu, eu te contei, aqui na primeira semana minha filha pegou Covid, e eu falei assim, Senhor do céu, e as promessas aí do ano e tal? Se eu fosse me apegar a um Deus que só faz aquilo que eu quero, na primeira semana de janeiro eu já tinha largado Ele. Fala, não Deus, não é possível, isso não é para mim não, você está brincando. Ou seja, se eu me apegasse apenas ao Deus que faz, eu não estaria aqui pregando. Deixei lá, todo mundo sabe que a Sabe está com aquela coceira desde o início da gravidez lá, que a gente passou aquela treva toda, está voltando o trem, e aqui eu já peço para vocês orar aqui, já expus ela, né? Mulher de pastor e filha é assim mesmo, a vida é não tá. E voltou o trem forte, está lá difícil, capengando, e eu orando, hoje eu lendo a palavra, fazendo mensagem com minha esposa lá, hoje minhas costas doendo, porque eu fiquei com minha filha o dia todo, para dar um respiro para Sabe, e estou aqui moído. Fazendo mensagem com a filha no colo, a esposa ali, que eu estou fazendo? Pregando, ensinando para a igreja que é esperança. Mas se eu volto para casa, eu olho assim e falo, Deus! Vocês entendem? Que se eu for olhar para a realidade que eu estou vivendo, muitas das vezes, ou melhor, hoje eu não precisaria estar aqui se dependesse apenas daquilo que eu queria que acontecesse. Eu queria minha esposa curada. Eu queria estar de outro jeito em áreas da minha vida. Tá não, e isso não pode me fazer perder o vislumbre que eu tenho do Deus que eu sirvo. Deus não veio do jeito que eu espero, Ele veio da forma que Ele quer. E se isso está acontecendo, meus queridos, glória a Deus, vamos para cima, que Ele tem um propósito nessas coisas. Apego-me nele, Ele me dá esperança, alegria. Eu estou falando aqui com fé, não de alguém que está, não, alguém que acredita, está passando por dificuldades, mas continua falando, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Esse caminho para a Páscoa é para forjar o nosso coração para esse lugar, para entender que lugares que Deus quer nos colocar, muitas das vezes, vai depender da nossa renúncia, vai depender da nossa humildade, vai depender de nós entendermos o silêncio de Deus. E os discípulos tiveram que aceitar o ensinamento inesperado de Jesus e confiar no processo de Deus, mesmo quando nós não compreendemos. Eu olho para várias coisas da minha vida hoje, eu não compreendo, mas eu sei que Deus está no processo da minha vida.
Deus está no meu processo da minha vida, até o último dia da minha vida, e meu papel é entender, obedecer, o meu papel é ficar em silêncio diante dessas situações, o meu papel é acalmar o meu coração em Deus, o meu papel é me aproximar dEle, o meu papel é continuar com meus pés na trilha, o meu papel é continuar com os olhos naquilo que Ele quer fazer, o meu papel é lutar contra a minha incredulidade, o meu papel é esse, o meu papel é continuar me aproximando de Deus, para que chegue um momento da minha vida que eu viva essa passagem, para que chegue um determinado momento da vida que eu comece a ver coisas diferentes, e comece a provar coisas diferentes. Então, essa passagem que o Senhor nos chama é do nosso ser, é da nossa vida, daquilo que nós éramos um dia, e nós sermos transformados naquilo que Deus quer que nós sejamos, e cada dia Ele quer construir isso dentro de nós. Então, primeiro ponto, Jesus não vem e Jesus não satisfaz as nossas expectativas. Segundo ponto, fala comigo. Jesus não veio para satisfazer as minhas expectativas. Fala isso para o seu irmão aí, só para você ser um profeta agora na vida dele, vai. Eita coisa boa, olha que igreja profética, tá vendo? Queria uma palavra de Deus? Toma. Segundo, posso ser profeta na sua vida? Igual na internet. Sabe a sua expectativa? Deus pode furar o seu balão, oh glória! Mas sabe uma resposta melhor? Ele é a sua vitória, é o seu braço direito, Ele é a sua recompensa. Olha só que coisa boa. Mas Ele é aquele nazareno que pega o balde e o pano. Meu querido, Ele não quer pódio, Ele quer mesa. Você está com Ele? Se está com Ele, você tem as melhores coisas da terra. Entendendo agora, né? Vamos lá. Segundo passo, o caminho nos confronta com nossa fraqueza. Pedro disse: Senhor, Tu nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se não os lavar, você não terá parte comigo. Gente, Jesus, Ele conhece o íntimo do nosso ser. Cada milésimo de átomo, de pedaço, de microcélula, de tudo, Deus conhece, vê e sabe. Não tem como se esconder nada de Deus. Tem muita coisa que a gente tem vergonha, sim ou não? Principalmente quando a gente tem muito tempo de crente, sim ou não? Aí, o sim até diminuiu. Não vou falar sim. Sou crente. Ou seja, cada vez mais a gente vai ficar orgulhoso para nós mesmos. Só que nós achamos que o nosso orgulho, que as nossas máscaras escondem os nossos erros de Deus. E por muitas vezes, as coisas que nós escondemos de Deus nos afasta de viver e trilhar os caminhos que Ele tem para nós. Muitas das coisas que nós não temos disposição de escancarar para o Senhor e pedir auxílio, essas coisas nos travam de crer, de ter fé, de ter esperança, de ter resiliência, porque nós não queremos ser transformados. Nós temos dificuldade em confessar os nossos erros, sim ou não? A gente tem vergonha. Desde criança, quantas pessoas vocês conhecem uma criança que faz bagunça e assume o que fez? Ela assume o B.O.? Se uma criança puxa um copo na sua frente, você vê caindo. Você fala assim, foi você que ela faz? É natural, nem sabe falar. Mas tá lá, não, tá maluco, fui o gato. A gente não é bom de assumir culpa. A gente não é bom de aceitar os nossos erros. Então, quando nós chegamos diante de Deus soberano, nós sabemos o que Ele fez, nosso Salvador, Senhor e tudo mais. Quando nós chegamos diante dEle, nós queremos chegar com perfeição. Eis, querido, esquece disso. Esquece disso. O Senhor veio para vir de encontro com nossas fraquezas, porque das nossas fraquezas a sua força é exaltada, das nossas fraquezas o seu poder é revelado na nossa vida. É no nosso fraco, não é no nosso forte não. Então, quando Jesus chega para Pedro, Ele não vem exaltando as suas qualidades. Ele fala, ei, deixa eu ver os seus pés. Eita. E pé não é aquela coisa que a gente gosta de mostrar de primeira, sim ou não? Naquele tempo o povo usava uma sandália. Pensa, aquela sandália tipo que a gente vê de filme de Jesus. Sandalinha de Jesus, andou quilômetros e quilômetros na terra. Pensa, a cor do pé. Que coisa boa, aquele pé estourado de andar no deserto.
Manicure, podóloga não existia naquela época, meus queridos. Não tinha esses trem. Aí Jesus fala assim, cara, me dá seu pé aqui. Deixa eu lavar. Se Jesus fosse lavar o pé de muitos aqui hoje e falar, Jesus, se você vier domingo, vai dar tempo de eu ir em alguém, vou dar um jeitinho no meu pé aqui. Principalmente São Paulo, vocês têm um costume muito louco, que vocês não gostam, pelo menos assim, em grande maioria, de usar chinelo. Todo mundo não. Quando eu fui no shopping de chinelo a primeira vez, eu tomei uma escamada da minha esposa. Como que você pode ir no shopping de chinelo? Eu falei, oxi, andando. Por quê? Em Minas, se você bobear, o povo vir na ceia de paletó e chinelo, porque andar de chinelo é bom demais. Os pezinhos frescos lá, ó, do jeito que Deus fez para ser. Agora em São Paulo só ando de tênis, que eu acostumei, né? Mas o pé não é aquela coisa muito. E Jesus chega e ele vai de encontro com a parte mais feia do homem. Olha a pedagogia de Cristo. Ele não veio falar, Pedro, deixa eu ver o que está bom. Ele falou, cara, deixa eu ver o que está mal. Deixa eu ver aquilo que não é bom. Jesus vem de encontro com nossas fraquezas e está tudo bem. Ele sabe aquilo que está mal nas nossas vidas. Ele sabe aquilo que está desajeitado. Então a nossa visão de Cristo tem que ser aquele Cristo humilde que vem para ver as nossas fraquezas e nos ajudar a vencê-las. Jesus veio olhar aquilo que nós somos fracos para nos ajudar a sermos fortalecidos nisso. Jesus não vem com uma voz de acusação, mas Ele vem com uma voz de salvação a nosso respeito, sabe? Várias vezes nós estamos errando na mesma coisa, nós já estamos com vergonha de Jesus, e a única coisa que Ele quer é que nós chegamos perto dEle e confessamos, Jesus, está tão difícil vencer isso, e é isso que Ele precisa. Ele vem de encontro com a nossa feiura para que a beleza dEle venha a ser revelada. Jesus mostra para Pedro que não é aquilo que ele pensava que precisava, mas ele fala, ei Pedro, eu tenho que lavar os seus pés, eu tenho que te mostrar quem que eu sou, eu tenho que te mostrar que naquilo que você se envergonha, eu consigo colocar as mãos e fazer algo novo. Aquilo que você não quer me dar é aquilo que eu preciso, Pedro. E nós sabemos que os pés de Pedro eram pés de negação, que nós conhecemos o fim da história. Pedro falava que Jesus, se precisar eu vou contigo até a cruz. O que Pedro estava falando? Senhor, os meus pés são obedientes. Sim ou não? Senhor, meus pés estão contigo. E o Senhor está lá abaixado com pano e água na mão para lavar pés que traem. Olha que doideira. Jesus sabia que Pedro ia trair ele? Sim ou não? Você lavaria o pé de alguém que fosse te trair? Vamos voltar ao primeiro versículo. Está vendo, gente? A gente não está pronto. A resposta foi unânime, só as cabeças assim, ó. Jesus, ele é disruptivo. Ele não vem segundo aquilo que a gente espera. Ele faz coisas de maluco, mas ele veio para nos ensinar a ser na contramão desse mundo. Ele veio fazer umas paradas que para a gente parece insana, mas eu creio que quando Pedro traiu Jesus, ele lembrou que um dia seus pés estiveram limpos. Ele acreditou que mesmo Jesus falando que ele ia traí-lo, ele acreditava na vida de Pedro. Porque Jesus, ele não olha pelos pecados que nós cometemos, ele nos olha por aquilo que ele nos criou para ser. A ótica de Jesus a nosso respeito não é sobre nossos pecados, mas sobre a nossa verdadeira identidade. A gente tem que parar de ficar constrangido pelos nossos erros e começar a querer mostrar isso para Cristo, para que Ele tome para si aquilo que para nós é ruim e faça em nós essa Páscoa, esse algo novo, essa passagem, essa aproximação dEle. Por isso que nós não temos que nos envergonhar da nossa fraqueza, porque da nossa fraqueza a força de Deus é revelada. E esse é um confronto que todos nós enfrentamos, essa vergonha das nossas fraquezas, dos nossos defeitos. Por isso que muitas das vezes nós temos uma fé muito bonita teórica. Você conversa com os crentes, meu querido, na teoria o povo é bom demais. Cita versículo, cita teólogo, cita não sei o que, posta, veste camisa, faz tatuagem. Que mais? Compra bandeira. Não sei mais. Hã? Faz céu, não sei o que você faz aí de crente. Bom demais na teoria, mas e a prática? E a praxis do negócio? Será que nós estamos de fato colocando tudo isso que nós aprendemos nesse trilho? Nós queremos seguir Jesus, mas nós lutamos com a purificação que Ele quer vir ao nosso respeito. A gente chega para Jesus e a gente demonstra tudo aquilo que nós queremos. E Jesus fala, tá bom, eu tenho um caminho para você seguir, você topa? A gente chega para Jesus todo bonitinho, com os planos empacotados, e Jesus fala, calma aí.
Para a gente seguir, tudo tem que ser diferente. Eu tenho que ver a sua nudez. A gente já não gosta desse trem. E você vai seguir o caminho que eu quero, que eu tenho, não o que você quer. Então nós ficamos constrangidos que esse Jesus que quer chegar num lugar onde a gente não está disposto a abrir. E que nesse caminho pascual, nesse caminho da Páscoa, primeiro passo, pare de tentar criar expectativas em Jesus. Primeiro, tenha convicção de quem Ele é. Pronto, não existe expectativa para crente, existe convicção. Você tem convicção de quem Deus é? Amém. Aceite o caminho que Ele tem para você. Quebre expectativas para que você não seja frustrado. O maior caminho para a frustração chama expectativa. Tenha convicção das coisas. Eu estou convicto que o meu Deus é fiel para cumprir os planos dEle sobre a minha vida, e é isso que eu quero viver. Amém. Segundo plano, não tenha vergonha da sua fraqueza diante de Deus. Não queira demonstrar para Deus algo que você não é. Esteja pronto para abrir as suas dores, esteja pronto para mostrar as suas debilidades, porque saber Ele sabe, só precisa entregar nas mãos dEle. Então, nesse caminho pascal, não tenha dificuldade em ser fraco diante de Deus, porque a Páscoa nos coloca diante dessa realidade. Nós não somos bons, mas Jesus é bom em nós. Esse caminho não pode ser trilhado sozinho, temos que trilhá-lo com Cristo. Porque se nós não abrirmos isso, nós não receberemos a graça de Deus para sermos lavados, e nós não conseguiremos abrir nossos olhos da fé. E o terceiro ponto, mas antes, fala para o seu amigo aí, o caminho da Páscoa nos confronta com a nossa fraqueza. Amém? Segundo ponto, e o terceiro ponto, e último, o caminho passa pela cruz, mas não termina nela. Oh glória! Primeiro, Jesus não veio satisfazer a expectativa. Segundo, Ele confronta a nossa fraqueza, para revelar algo em nós e sermos transformados. E o terceiro ponto é que o caminho passa pela cruz, mas não termina nela. O texto diz, agora que vocês sabem essas coisas, felizes são... Olha, Jesus dando um pontapé na nossa teoria. Versículo 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes são, se as praticarem. Saber é muito fácil. Agora você sabe, sim ou não? Você é um sabudo, como diria minha avó. Você é um sabudo, ó que coisa boa. Mas isso não será nada, se não se tornar uma prática na sua bela e linda vida. Jesus faz isso tudo, e Ele fala, gente, legal, agora, felizes são aqueles que praticarem. Jesus não lava pés para apenas deixá-los limpos. Ele lava pés para ensinar um caminho que nós devemos percorrer. Ele lava pés não apenas para mostrar algo para os seus discípulos, mas para ensiná-los aquilo que Ele deve fazer. O Senhor não veio apenas fazer, Ele veio fazer discípulos. Ele veio fazer pessoas que imitem aquilo que Ele faz. A Páscoa não é sobre nós recebermos apenas algo. A Páscoa é nós sermos transformados e a partir disso também sermos agentes de transformação. A Páscoa vem para nós termos uma passagem, para termos uma transformação, mas que a partir dessa transformação, nós crendo em Cristo e tendo um testemunho, comecemos a transformar também. Graças a Cristo que veio e fez discípulos, e os discípulos obedecendo a sua voz, nós estamos aqui hoje. Porque discípulos de Cristo não foram covardes de guardar para si aquilo que receberam. Mas aquilo que receberam, transmitiram a outros, que transmitiram a outros, que por 2000 anos foram transmitidos. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque discípulos de Jesus obedeceram a sua voz e cumpriram o seu propósito. Sabe o que garantirá que outras pessoas terão a mesma oportunidade que nós? Se os discípulos de hoje tiverem esse rito da Páscoa e continuarem manifestando esse Cristo que foi encontrado. Agora, se nós não fizermos isso, o que acontecerá nas próximas gerações? Os tempos hoje já não são fáceis. Deus precisa de discípulos que aceitem quem Ele é e cumpram o propósito que Ele tem. Nesse caminho da Páscoa, a gente tem que abrir nossos olhos para o Cristo que nos convida, para o Cristo real e verdadeiro.
Não para esse Cristo fanfarrão que tem sido pregado, não para esse Cristo superstar que tem sido ensinado, não por esse Cristo dos caminhos fáceis, não, é aquele Cristo de Nazaré que lavou pés, que abraçou uma cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, hoje vive para sempre. Esse Cristo carregamos, esse Cristo é a nossa mensagem, e esse Cristo que deve ser revelado através das nossas vidas. A Páscoa é a mesa, é a toalha, mas é a cruz. Olha que coisa linda. A cruz estava próxima, mas Jesus apontava para algo maior. Jesus falava, gente, eu estou indo ali, mas em breve eu voltarei. O discurso de Jesus nunca estava na dor, o discurso de Jesus nunca estava no fim, mas na eternidade. Ele falava para os discípulos que ele teria que morrer, mas ele não deixava que eles ficassem tristes. Ele falava, ei, mas eu vou ressuscitar. A esperança que nós temos, ela nunca morre, mas ela é viva. A nossa esperança, ela vive. Porque a cruz, como eu disse, ela não é um fim, mas ela foi apenas um meio. Porque a Páscoa quer nos lembrar que a cruz não é um ponto final, mas ela é um ponto de passagem. Olha, a cruz não é o ponto que termina, mas o ponto que começa algo novo. A cruz é isso. Quando nós olhamos para a cruz, a nossa cruz não é o fim, um ponto final, mas uma vírgula, porque a nossa vida depois da cruz não é mais nossa, mas é a de Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É uma novidade, é uma transformação, é uma nova vida. Nós temos que entender que a cruz que recebemos é isso, é uma passagem daquilo que éramos para aquilo que Deus quer que nós sejamos. A cruz não é o nosso fim, mas é o começo de uma nova vida. Esse é o Cristo que nós servimos. Para nós entendermos que os momentos de dor é fácil esquecer da promessa, mas na Páscoa nos ensina que por trás de todo sofrimento há um plano maior, porque a escuridão e a morte não têm a última palavra nas nossas vidas, mas o Cristo que venceu todas as coisas e hoje habita na vida daqueles que creem. Essa é a nossa vida, essa é a nossa esperança. Esse é o nosso Jesus. O caminho da Páscoa nos conduz até a cruz, para que nós entendamos que ela não é um sinal de morte, mas é um sinal de vida, e vida abundante. Que nesse caminho para a Páscoa, nós possamos refletir nessas coisas, e entender como nós temos caminhado. Primeiro, nós temos que aceitar que Deus trabalha fora das nossas expectativas. Segundo, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e permitir que Jesus nos lave. E terceiro, nós temos que seguir até a cruz, mas viver na esperança da ressurreição. Talvez seus olhos estejam aí, embaralhados com várias coisas desse ano, assim como eu falei. E por que, Samu? Agora você pergunta, por que você está aqui hoje pregando com tanto vigor, com um sorriso no rosto? Porque eu sei que a palavra, ou sei que as situações não têm uma palavra de fim na minha vida. Quando eu olho para a cruz e para o túmulo, ela está vazia. Mas quando eu olho para os céus com meus olhos espirituais, eu vejo o trono cheio, com Deus poderoso e o seu Filho do lado, intercedendo por nós. E isso me dá fé e esperança. É isso que me faz estar aqui, porque eu sei que meu Jesus vive e reina sobre todas as coisas, e isso que me dá esperança para viver, isso que me dá esperança para acreditar, isso que me dá esperança para ter fé, isso que me dá força na minha fraqueza, isso que me ajuda nos momentos de debilidade, é olhar para o meu Jesus com as marcas nas mãos e saber que foi por nós, e isso nos dá esperança para viver a vida que Ele tem para cada um, e a história, e os planos, e tudo mais. Esse é nosso rito de Páscoa, abraçarmos esse Jesus, perdermos a nossa expectativa, e acharmos uma cruz, que traz vida para os nossos corações. E nós vamos orar hoje. Eu gostaria que você orasse, falasse: Deus, eu preciso não apenas ouvir, como a palavra diz, mas eu preciso colocar em prática. Pai, existe alguma expectativa que eu criei, que o Senhor não está? Me ajuda, Senhor, a abandoná-lo. Senhor, talvez você está aí e quando fala de alguma coisa que está errada, talvez você lembra, mas você finge de bobo, como eu falei. Opa, isso não. Sem voz alta, sem nada. Talvez Jesus quer falar no seu coração hoje. Cara, e aí? Quantas vezes você vai ter que ouvir a respeito disso e você vai continuar fingindo que a gente não precisa ter esse papo? Aquela conversa que para muitos é constrangedora, sabe? De pai para filho, que o pai pega ali uma situação e fala: nossa, como que eu resolvo isso agora?
Meu filho fez isso. Dias para trás, minha amiga teve um problemão que o filho dela pegou uma joia da avó, escondido, e deu para uma namoradinha na escola. Aí a mãe, uma amiga, falou assim, cara, é difícil demais. Eu tenho que confrontar meu filho nisso. Filho, você pegou, foi errado, ela fez e contou depois o que fez, mas é uma situação difícil. E nós achamos que Deus vai olhar para a gente dessa mesma forma, não. Deus olha para a gente com olhos de graça, não com aceitação daquilo que estamos fazendo. Ele é pai, Ele sabe que está errado, mas Ele olha para a gente e fala, filhão, eu sei que tem coisa que não está legal, mas é daqui para frente, tá bom? É de hoje para amanhã. As coisas velhas passaram, eis que tudo faz novo. A minha cruz, não existe nenhum pecado, não existe nenhum erro que possa conseguir sobrepor o peso do sangue de Jesus. O sangue de Jesus apaga todas as mágoas, Ele apaga todos os pecados, por pior que seja. Ele apaga passados que para nós são indesculpáveis. O sangue de Jesus toca e o sangue de Jesus apaga e escreve uma nova história. Pelas mãos de Jesus nós podemos estar aqui, mas não só nós, a todos aqueles que crerem. Jesus não vem aqui hoje trazer jugo para nós. Ele veio carregar o nosso jugo e nos entregar jugos leves. Falou, filho, a vida é pesada demais para você ficar carregando essa culpa. A vida é pesada demais para você ficar carregando essas coisas que você sabe que não está legal. Dá para mim, me entrega e deixa eu fazer algo novo. Já estamos no mês de abril e quantos anos mais? Sabe, Jesus está pertinho da gente. Ele olha nos nossos olhos. A gente só tem que olhar de volta. A gente só tem que olhar de volta. E como é difícil olhar em olhos de verdade. Como é difícil ter contato visual. A gente fica constrangido, porque a gente não quer que as pessoas leem. Porque quando alguém olha no fundo dos nossos olhos, parece que as pessoas leem a nossa alma. Ontem eu fui fotografar um lugar que estava um cara que ele é famoso. Um negão que dá as mãos assim, ó. Como que ele chama? Gilcemar. Rufino. E ele tem um troço que segura a mão e olha na butuca do seu olho, sim ou não? Meu irmão, parece que ele tinha atravessado a minha alma. Olhou assim e falei, caramba, hein? Doideira. E todo mundo que estava em volta teve a mesma percepção. Porque olhar no olho é difícil. E Cristo olha para os nossos olhos, sabendo de toda a nossa história. E a única coisa que Ele nos mostra é os cravos nas mãos. Filhão, deixa eu te contar. Eu olho, sei e faço novo. Você está disposto? Ele lavando o pé de Pedro, sabendo da traição, mas ele conseguia ver Pedro um dia, no aerópago pregando e pessoas convertendo. Ele conseguia ver aquele Pedro. Ele olhava para Pedro, aqueles pés sujos traindo, aqueles pés sujos que oscilariam, mas ele sabia que aquele Pedro um dia não negaria o nome dele. Ele sabia que aquele Pedro um dia chegaria por uma pessoa que estava na porta da igreja lá há vários anos sem poder andar, e aquele Pedro olhou para aquele homem e disse, aquilo que eu tenho eu te dou. Olha que coisa linda. Pedro olhou para aquele homem e falou, aquilo que eu tenho eu te dou, não tenho prata nem ouro, mas receba, levante e anda. Pedro disse, aquilo que eu tenho. Olha que coisa mais preciosa, porque a coisa que ele tinha era Cristo. Aquele Pedro que traiu, mas que Jesus não desistiu dele, teve uma nova chance de viver uma nova história. E esse é o Jesus da nossa vida, que nos encontra com os pés sujos, que nos encontra nas fugas, mas que sabe pelo que e pelo qual e para que nós fomos criados. Hoje Jesus nos chama, não pelo que fazemos, mas pela nossa verdadeira identidade. E por fim, é tempo de você olhar para a cruz e ter a esperança da vida e da vida eterna. Jesus não é uma história, Jesus é um fato que era, que é e há de vir, que sempre será. A cruz é a maior marca que nós temos, que o nosso Jesus veio, morreu e venceu por nós, para que possamos ter vida e uma vida abundante. Que hoje nós possamos entrar neste lugar de humildade, aceitar esse Cristo que lava os pés e olhar para a cruz com um olhar de esperança, sabendo, Senhor, tudo isso que eu estou vivendo hoje não é fácil, mas eu continuarei com meus olhos em Ti, pois eu sei que de Ti vem a minha resposta e a minha esperança, e é para Ti que eu quero viver. Em nome de Jesus.